We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Get your handkerchief out. Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé. E quem vos saúda é o pastor José Aparecido da Silva. E para darmos início nesta programação, nós teremos uma palavra de oração falando com nosso Pai Criador. E eu convido a todos os meus irmãos para orarem juntamente conosco. Bendito e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos pela graça e pela oportunidade de estarmos reunidos outra vez ao redor da Tua bendita palavra, Senhor, juntamente com os nossos amados irmãos espalhados por todas as partes, essa grande congregação virtual, e nós agradecemos ao Senhor pela vida de cada um, meu Pai. Pedimos o perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, e agradecemos pela noite, pelo dia, pela saúde, pela paz. Mas aqueles que estão enfermos, necessitados de cura divina, necessitados de libertação, nós pedimos a misericórdia do Senhor, a bênção,
a saúde, a libertação, ó Deus, para aqueles que estão necessitados. Pai Santo, nós oramos pelas criancinhas, oramos pelos jovens, oramos pelos adultos, pelos idosos, enfim, que o Senhor estenda as tuas benditas mãos sobre aquele que tem fé, que crê no Senhor, e que o Senhor possa dar a vitória a todos, ó Deus. E é no nome sagrado do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos a inspiração divina para mais esta programação, que nós possamos estar sob a inspiração, não somente quem vai falar a palavra, mas quem vai ouvir também, que todos estejamos sob a mesma inspiração do Espírito Santo. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, queridos. A escritura que nós vamos ler está em Romanos capítulo 6 e nós leremos a partir do versículo 16. E se o irmão desejar acompanhar a irmã, então, enquanto vocês procuram nas suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, como fazemos aqui diariamente. Este programa é publicado através do nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, de segunda a sábado, e também reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. São 3 grupos e qualquer irmão ou qualquer irmã que desejar ser participante de um dos grupos, é só entrar em contato conosco e fazer o teu pedido. Nós temos aí na descrição do vídeo o número para contato. E será uma bênção para nós ter o irmão ou a irmã como participante também. E eu peço ainda para os irmãos que não se esqueçam de clicar no joinha quando estiver assistindo o vídeo e também inscreva-se no canal para que a plataforma do YouTube possa impulsionar cada vez mais a nossa programação, para que mais pessoas, mais irmãos sejam alcançados também. Em tempo ainda, nós queremos lembrar que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Nossos cultos são realizados ali no tabernáculo todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Nossos cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E todos são bem-vindos. Venha e adore juntamente conosco e você será uma bênção para nós também. Amém. Dito todas estas coisas, agora nós vamos para a leitura bíblica conforme nós anunciamos, Romanos capítulo 6 e versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, e do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregue, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça.
Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundície e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Amém. Graças a Deus, nós lemos do 16 ao 22, capítulo 6 de Romanos. E agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. O nome do hino, da canção que nós vamos ouvir é Vem pela Fé. E quem canta esse bonito hino é a dupla Loli e Inácio. Nós vamos ouvir esse louvor e depois disso nós voltaremos para darmos continuidade ao estudo da Palavra de Deus, ao estudo da mensagem pregada pelo profeta de Deus, William Branham. Vamos ouvir então para a glória de Deus. Ouçamos e meditemos. Vem pela fé no Calvário, que Cristo morreu por ti, para sua alma sedenta encontrar a vida ali, para sua alma sedenta encontrar a vida ali. Algoze sozinho, com uma coroa de espinho, lá no madeiro de horror, com grande amor suplicando, este madeiro levando perdão para o pecador. Vem pela fé no Calvário, onde Jesus nos comprou, com teu corpo ensanguentado, ao Pai ele exclamou, com teu corpo ensanguentado, ao Pai ele exclamou. Expirando, a terra estremecendo, a luz do sol falhou. Quando Jesus deu o brado, está tudo consumado, o Santo ressuscitou. Amém.
Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus aceite esse louvor para a sua honra e sua glória. E que os nossos corações também fiquem alegres em ouvir este belo hino. E agora nós vamos aqui então para a mensagem liderança, dando continuidade aqui no estudo a partir do parágrafo 184. Como falei a noite passada sobre um rei certa vez, lá no sul, quando tinham os homens de cor lá que eram vendidos como escravos. Ora, não passava de um mercado de carros usados. Recebia-se uma nota de venda por eles e fiquei horrorizado. Num lugarzinho, li certo dia que um corretor chegou para comprar alguns e disse: bem, agora gostaria. Estavam tristes, tinham de chicoteá-los para fazê-los trabalhar, porque estavam longe do lar. Foram vendidos como escravos e num país estrangeiro do qual nada conheciam e nunca mais voltariam ao lar. E estavam tristes, tinham de chicoteá-los para fazê-los trabalhar. Mas este corretor passou por certa plantação, não tinham de chicotear um jovem lá, de peito estufado, queixo erguido. Ele estava sempre bem disposto e mantinha elevado o moral dos demais. O corretor disse: vou comprá-lo. Ele disse: ele não está à venda. Ele, quem disse isto, foi o dono do escravo. Ele não está à venda. Não irá comprá-lo porque não está à venda. Ele disse: bem, o que o torna tão diferente? Disse: ele é o capataz dos demais? Disse: não. Disse: você o alimenta diferente? Disse: não. Ele é escravo, come lá na cozinha com os demais. Disse: o que o torna tão diferente? Ele disse: eu mesmo queria saber, até que descobri. Esse foi o dono do escravo. Ficou pensando e desejando saber por que esse escravo ele tinha o peito largo e cabeça erguida, moral erguida, e ainda incentivava os outros, passava para os outros escravos que estavam tristes, acabrunhados, abatidos, e tornavam-se rebeldes por causa disso. E aí, consequentemente, eles eram chicoteados. E esse rapaz, então, passava um certo ânimo para os demais escravos. Aí o dono dele ficava querendo saber por que é que ele era diferente dos demais. Descobri lá na África, de onde eles vieram, onde os brancos os compraram e os trouxeram para cá e os venderam como escravos, lá seu pai é rei da tribo. E mesmo sendo estrangeiro, longe de casa, ele sabe que é filho de rei. Então se comporta daquela maneira. Que repreensão
ao cristianismo, o profeta diz aqui, essa foi uma das maiores repreensões para o cristianismo. É para representarmos Deus e a vida eterna. Só há uma forma de vida eterna, que é Deus. Só Ele tem a vida eterna. Então o irmão Brana usou essa pequena história, talvez seja uma história verídica mesmo, para comparar com a vida dos cristãos. O cristão deve ser, eu ia dizer deveria, mas ele deve ser diferente das demais pessoas do mundo. Devem ser alegres, devem ser cumpridores dos seus deveres, não devem ser revoltosos, formadores de conspirações. Cristão tem que ser diferente, e esse escravo então dá uma lição para os chamados crentes, que nós chamamos de cristianismo também. E somos produtos dele. Ele está falando de Deus. Somos produtos dele, pois somos genes do seu Espírito. Então devemos nos comportar, mulheres e homens, como a Bíblia nos disse, não Jezabéis da rua e rapazes mundanos da organização, mas cavalheiros cristãos, filhos e filhas de Deus, nascidos do Espírito de Deus, manifestando a luz em nossos dias e difundindo-a exatamente. Então, essa deveria ser a maneira que um cristão leva a sua vida, sendo um testemunho vivo da sua vida, da sua fé, da sua crença, da sua esperança e de tudo que ele recebeu de Deus. Como nos afastamos disso? Por quê? O mesmo que este rapaz fez aqui, ele rejeitou, recusou a vida eterna, porque lhe custaria sua posição social, custaria seu luxo do dinheiro. Então agora ele volta a falar do jovem rico. Por que o jovem rico não se comportou como o escravo, que era filho do rei, lá na sua tribo na África? Se este moço rico, da lição aqui, tivesse se comportado como aquele escravo, ele não se importaria com o seu luxo, com a sua riqueza, com o seu dinheiro, mas ele seguiria ao Senhor Jesus Cristo. Mas ele não teve disposição de fazê-lo. Custaria seu companheirismo na igreja, custaria muitas coisas. Ele sabia o que lhe custaria. Era um rapaz sensato e sentiu que não poderia pagar o preço. Aí é que estava a situação, o problema, não é? Porque, sendo um rapaz sensato, ele analisou e certamente pensou: eu não darei conta de pagar esse preço caro, esse preço altíssimo, que é perder o meu lugar na sociedade, que é ficar sem o meu dinheiro, sem as minhas condições de pessoa rica. Ele pensou, refletiu
e entendeu que não daria conta. Mas o jovem negro deu conta de fazer isso. Ele foi levado como escravo. Seu pai era rei. Ele ficou longe da sua pátria, longe da sua família, mas ele não perdeu a sua postura como filho do rei. Assim deveríamos ser nós, todos os cristãos. No entanto, pensou: vou confiar em minha religião e seguir adiante. Mas, no fundo do coração, ele sabia que havia algo em Jesus Cristo que era diferente dos sacerdotes daquele dia. E eu não sei se o profeta William Branham vai comentar aqui, mas este jovem aqui, da lição que nós estamos estudando, esse jovem aqui é o mesmo jovem rico que não dava nada para Lázaro comer, nem as migalhas que caía debaixo da mesa, ele não deixava Lázaro comer. Ninguém lhe dava nada ali. É o mesmo rapaz. E também é o mesmo rapaz que disse assim: as minhas plantações renderam muita semente, eu tive uma grande colheita, então agora o que farei? É tanto que eu não tenho lugar para armazená-la. Aí pensou ele: derrubarei os meus celeiros e farei outros bem maiores para poder acomodar a minha colheita, que foi muito grande. E aí o Senhor Jesus Cristo disse que à noite uma voz lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem ficará? Continuando: e qualquer mensagem que vem, uma mensagem genuína, nascida de Deus, é diferente da velha tendência. Quando a cura divina saiu, não faz muito tempo, notaram como os imitadores a seguiram? Estão vendo? E cada um deles estava naquelas organizações, permanecendo lá, sabiam que era uma mensagem, tinha de vir depois daquilo. Ora, Deus não nos entretém, Ele atrai nossa atenção com algo. E quando atrai a nossa atenção, então traz sua mensagem. O que o profeta de Deus está querendo dizer aqui é que quando Deus manda um dom sobre a terra, um ministério de milagres, de cura divina, Deus manda com um propósito, para ir atrair a atenção do povo, para crer em algo que virá depois. E o que vem depois é justamente a mensagem, a doutrina. Vamos mais aqui. Vejam, quando ele chegou à terra e começou seu ministério, venha cá, o jovem profeta, nós o queremos aqui. Venha cá. Quando ele começou o ministério da cura divina, todos os crentes, sacerdotes, as sinagogas, todos pleiteavam a sua presença. Venha, una-se com a nossa igreja aqui. Você vai ser muito útil para nós. Você vai trazer muitas pessoas, vai ganhar muitas almas com esse ministério.
eles estavam dizendo para o Senhor Jesus Cristo que era o jovem Rabi. Mas um dia ele se levantou e disse: eu e o Pai somos um. Aí a coisa começou a complicar, não é? Oh, que coisa! Ele se faz Deus. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ele é vampiro. Não temos nada a ver com isso. Então, quando ele disse isto, né? Eu e o Pai somos um. Eles disseram, agora complicou. Quando ele estava falando sobre a cura, e não somente falando, estava realizando, todos o queriam. Mas quando ele disse, eu e o Pai somos um, e quem não comer minha carne e não beber o meu sangue não terá vida, não terá parte comigo, não terá vida em si mesmo, aí as coisas complicaram mais ainda. Então eles disseram, misericórdia, esse pregadorzinho é um vampiro, quer que nós comamos a sua carne. Aqueles apóstolos sentados lá, milhares o deixaram. Mas aqueles apóstolos foram ordenados para a vida. Ele disse que sim. Eles não puderam explicar. Eles creram, ficaram com isso, pois disseram, ninguém poderia fazer estas obras. Até os sacerdotes sabiam disto. Nicodemos disse, bem sabemos, e aqui está entre aspas, bem sabemos, está entre aspas. O que isto quer dizer, bem sabemos? Nicodemos era um mestre lá na sinagoga, era uma autoridade, e ele disse, nós bem sabemos que você é um mestre vindo de Deus, porque não tem ninguém que consiga fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Sinédrio, que ninguém poderia fazer estas obras se não fosse de Deus. Estão vendo? Pedro, no dia de Pentecostes, disse, Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, Deus estava com ele. Olhem nas Escrituras o que as Escrituras disseram que faria. Jesus disse, examinais as Escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. Se vós conhecesseis Moisés, me conheceríeis, porque Moisés escreveu que eu viria na forma em que eu viria. Ele veio como o Filho do Homem. Então Moisés disse isto para os fariseus. O Senhor nosso Deus levantará um profeta no meio de vós, semelhante a mim. A ele ouvireis, porque aquele que não ouvir esse profeta será extirpado do meio do povo. Por que será que eles não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como o Messias? Porque eles não criam nem mesmo sequer em Moisés também. Ele vem em 3 nomes, como Deus, 3 como Pai, Filho e Espírito Santo. O mesmo Deus são 3 atributos. Agora, então também justificação, santificação, eis a mesma coisa, 3 atributos, 3 estações,
3 eras da igreja. Os 3 seriam Martinho Lutero, João Wesley e os pentecostais, que era também a forma de Deus agir em 3. Então, parágrafo 204. Não dá. Desculpe que eu esqueci de olhar aqui no cronômetro e a gente se empolga com a leitura, não é? Mas já deu a hora de nós pararmos aqui. E se Deus quiser, se Deus permitir, nós continuaremos aqui com a nossa meditação, com o nosso estudo. E agora nós vamos ter um momento de oração falando com o nosso Pai Criador para encerrarmos mais este programa. Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor nos concedeu este privilégio, esta graça, esta oportunidade para estarmos juntos, reunidos ao redor da Santa Palavra e aprendendo cada dia, Senhor, através da mensagem que o Senhor tem nos enviado nesta última era da igreja, através do teu profeta de Malaquias 4. Pai bendito, cura os enfermos, liberta os oprimidos, dá vitória a cada um. Nós entregamos nossas vidas em tuas benditas mãos e cremos que o Senhor está dirigindo nossos passos. No sagrado nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos tudo isto e te agradecemos humildemente. Agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, queridos e amados irmãos, chegamos ao final da apresentação de hoje. Pedimos que Deus permaneça com todos e vocês ficam na paz do Senhor Jesus Cristo. E se Ele permitir, então, nós estaremos juntos novamente em nossa próxima programação. Amém. Amém.